Olá, meu irmão, minha irmã, com muita alegria começamos mais um Palavra Viva aqui na TV Candidez e também pelo nosso canal no YouTube da Missão Maria de Nazaré. É sempre muito bom estar com você, é sempre muito bom estar aqui para partilharmos a Palavra de Deus. Fazemos que essa palavra seja viva dentro de nós. Então eu quero mesmo dizer para você da alegria de poder chegar até a sua casa e de ter a oportunidade de juntos partilharmos a palavra de Deus. Agradeço desde já a sua audiência, aqueles que acompanham o programa, que às vezes encontram a gente na rua, falam, eu vi o programa, eu tenho visto na TV. É muito bom ouvir tudo isso, é muito bom saber que você está aí do outro lado. Pois é por isso que estamos aqui, para que Deus possa falar conosco, mas seria muito ruim se estivéssemos só nós do lado de cá. Então você do lado daí é peça fundamental para que a palavra de Deus aconteça. Porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então eu aqui, você aí, a Cris e todos mais, que acompanham esse programa, juntos, reunidos, nós fazemos com que a presença de Deus seja real e verdadeira no nosso meio. Que Ele esteja junto de nós. Então hoje nós vamos começar traçando sobre nós o sinal da cruz, para dizermos para o nosso Deus que estamos aqui em nome dEle, que estamos aqui por Ele, por causa dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no terceiro domingo da quaresma, segundo domingo da quaresma, já estou adiantado. Nós estamos no segundo domingo da quaresma, esse tempo forte de graça, esse tempo forte de encontro com Deus. A quaresma é um tempo especial, é um tempo de estarmos junto de Deus, buscando a nossa conversão. Pois é tempo de mudança de vida, é tempo de conversão. Então você que está aí meio achando que é um tempo qualquer, esqueceu que é quaresma, esqueceu que tem que fazer uma penitência, esqueceu que você tem que fazer alguma coisa de concreto para a sua mudança de vida, para a sua conversão, ainda dá tempo. É tempo de começar hoje, esse domingo, nesse segundo domingo da quaresma. Dá tempo de começar agora e dizer, não, eu realmente preciso fazer alguma coisa. Preciso deixar de comer algo, fazer uma penitência, fazer um sacrifício, para que eu consiga uma transformação na minha vida. Por que a gente faz penitência? Porque a penitência, a abstinência de algum alimento, o sacrifício, ele modera, ele treina a nossa vontade. É para poder a gente fortalecer a nossa vontade. Por quê? Porque nós temos até vontade de fazer o bem, mas a nossa vontade ela tem muita interferência dos nossos sentidos, da nossa sensibilidade, dos nossos desejos. E esta interferência desvirtua a vontade, faz com que a vontade seja fraca. Eu tenho vontade, mas não dou conta. Eu tenho vontade, mas não consigo. Por quê? Porque esta influência dos sentidos, esta influência das paixões, da sensibilidade, do desejo de fazer só coisas que sejam prazerosas, esta interferência na vontade enfraquece a vontade. São Paulo mesmo dizia, deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. E de fato, às vezes a gente tem que fugir de um pecado, a gente tem que fugir de uma situação, a gente tem que ficar calado em algum momento. A gente tem que às vezes fazer coisas que são difíceis, mas precisamos fazer, mas não damos conta. Não dei conta de ficar calado naquela discussão. Não dei conta de resistir àquela tentação. Não dei conta de mudar isso. Por quê? Uma vontade enfraquecida. Esse é um problema da nossa vontade. Então a gente faz penitência para quê? Para ter vontade, por exemplo, de comer algo ou de beber algo e não vou fazer isso. Para quê? Para treinar a minha vontade, fortalecê-la. Porque a nossa sensibilidade, os nossos desejos estão muito também voltados à alimentação. Nós temos vontade de comer coisa gostosa, coisa boa, coisa que satisfaça, de ter prazer com a comida. É um prazer sensível, um prazer da carne a alimentação. E quando eu deixo de comer algo, eu deixo de beber algo e faço esse sacrifício, tem que ser algo que eu gosto, algo que eu tenho
disponível para mim todos os dias. Quando eu faço isso, eu treino a minha vontade. E a minha vontade fica mais forte. Então, aproveite a quaresma. Tem que fazer penitência. Olha, e às vezes tem gente que fala assim, nessa quaresma eu não vou falar mal dos outros. Nessa quaresma... Olha, isso a gente tem que fazer não é só na quaresma, isso é todo dia. Falar mal dos outros é pecado. Tais situações que a gente faz imorais são pecados. Isso tem que ser feito todo dia. Para a gente deixar de fazer isso, a gente precisa se abster de alguma alimentação. Então, a penitência, a abstinência na quaresma, ela é muito voltada para a alimentação, sim. Claro, podemos fazer outros tipos de sacrifício, não ver televisão, não mexer na rede social, não fazer alguma leitura de alguma coisa que eu gosto, ou deixar de ver ou fazer alguma coisa que eu gosto. Sim, mas tem que ser coisas que são lícitas. A gente faz penitência de coisa lícita, de coisa que a gente pode. Fazer penitência de não pecar, isso não é penitência, isso é obrigação. A penitência vem para nos ajudar a não pecar. Porque senão a gente começa a transformar o pecado numa coisa que a gente pode fazer e de vez em quando eu deixo. Não existe isso. Pecado é pecado, pecado a gente deixa sempre. Então essa ideia, na quaresma não fale mal dos outros, na quaresma... Olha, na quaresma é igual todo tempo, a gente não peca. Agora a gente precisa retomar o espírito quaresmal que foi perdido pelos católicos. Retomar o espírito quaresmal de um tempo de oração, jejum, penitência e caridade, né? E esmola. Precisamos retomar isso, ajudar o pobre na quaresma, precisamos fazer penitência e jejum na quaresma e rezar mais na quaresma, para que a gente vença o pecado, para que a gente pare de falar mal dos outros. Agora, nós afrouxamos a questão da penitência na igreja, afrouxamos a questão do jejum na igreja. Gente, nós somos uma igreja de penitência e jejum. Pensa comigo, Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum. E nós? Não precisa fazer coisa de alimento. Precisa deixar de comer alguma coisa, precisa deixar de beber alguma coisa. É necessário. E fazer outras penitências que vão contra os nossos sentidos, os nossos desejos. Por exemplo, dormir menos, né? Descansar menos, deixar de fazer coisas que eu gosto e que não são más. Porque se deixar coisas que são más, isso é normal, isso é uma obrigação, não é uma penitência, não é um sacrifício. Então entenda isso. Mas eu escutei de fulano ou de ciclano. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos escutar da igreja, do magistério da igreja, da palavra, do evangelho, que nos convida à penitência, ao jejum na quaresma, à oração e à esmola. E olha, rezar mais tempo, mais horários e dar esmola. Eu vou deixar de comer carne na quaresma, ou seja, vai fazer uma economia grande, a carne está cara, né? Então essa economia que eu vou fazer não é para me juntar dinheiro, é para eu ajudar uma instituição, ajudar uma pessoa carente, ajudar a igreja, ajudar. É hora de eu pegar aquele dinheiro que eu economizei da carne, que está cara, economizar 3 quilos de carne na quaresma dá mais de R$100. Então eu vou pegar esses R$100 que eu economizei e ajudar alguma obra de caridade, né? Ou alguém que eu sei que precise. Isso é quaresma. Oração, rezar mais. Eu já rezo, tem que rezar mais na quaresma. Penitência e jejum, fazer penitência, deixar de comer alguma coisa, deixar de fazer uma coisa que eu gosto, não é deixar de pecar. Deixar de pecar é obrigação, tem que deixar, mas isso não é penitência, isso é obrigação. E dar esmola, ajudar quem precisa. Isso é quaresma. E olha, nós estamos no segundo domingo, ainda dá tempo de você fazer propósitos. Quais são os propósitos que você tem para essa quaresma? O que você quer e precisa fazer de propósito nesta quaresma? É hora de você parar e pensar. E começar a fazer esses propósitos. Começar a colocar no papel. Nessa quaresma eu vou fazer isso. E de fato, colocar em prática aquilo que você precisa para viver bem esse tempo quaresmal. Certo que na Páscoa você se torne uma pessoa melhor. Uma pessoa mais convertida, mais de Deus, que ama mais a Deus. Porque esse também é o objetivo final. Amarmos mais a Deus com a nossa vida.
deixarmos aquilo que nos tira de Deus, o pecado, o vício, a maldade, e sermos mais do Senhor, amá-lo mais. Isso é que nós temos que colher na Páscoa, na ressurreição, ressuscitar com Cristo. Na Sexta-feira Santa, crucificar o homem velho, crucificar os pecados, os vícios, para que na Páscoa possa ressuscitar um homem novo. E olha, termina esse primeiro bloco dizendo de uma coisa que não pode faltar na Quaresma. Além dessas três, a confissão. Você precisa se confessar. Quaresma é um tempo de confissão. E confessar mesmo. Eu fui lá na igreja, teve um momento penitencial. Não é momento penitencial. Momento penitencial não é sacramento. É ir diante do sacerdote. Marcar um horário com ele. Ver o horário que tem confissão na sua paróquia, na sua comunidade. Ir lá e falar todos os seus pecados. Pessoalmente. Porque a confissão nos reconcilia, nos traz de volta a amizade com Deus. E Quaresma é tempo disso, de confessar. Tem tanto tempo que eu não confesso, não precisa. Precisa se confessar. E agora é a hora. A Quaresma, esse tempo de conversão é o tempo da confissão. Confissão. Então, vá se confessar. E não se contente com um momentozinho de penitência, não, porque esse momentozinho de penitência a gente tem em toda a missa. Isso perdoa pecado venial, pecado mortal, contra os 10 mandamentos, amar a Deus, amar o próximo, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Contra os 10 mandamentos, só a confissão perdoa. Então está na hora de você se confessar. E se tem muito tempo, a sua alma está suja, porque o pecado suja a alma. Então é hora de se confessar. Aproveite então a Quaresma, reze mais, se jejue e penitencie, dê esmola e se confesse. Aí você vai estar bem preparado para a Páscoa do Senhor, a maior festa, a maior das maiores celebrações do ano, a grande festa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós não podemos chegar lá do mesmo jeito que estamos hoje. Precisamos chegar melhores. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta para comentarmos o Evangelho desse segundo domingo da Quaresma. Não sai daí que a gente já volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com nossa Palavra Viva neste segundo domingo da Quaresma, tempo de conversão, de mudança de vida, oração, jejum, esmola e confissão. Isso é Quaresma, um tempo da gente se recolher, estar mais com o Senhor. E hoje o Evangelho vem falar de um momento de recolhimento entre os discípulos junto com Jesus. Vamos ler. É o Evangelho da Transfiguração do Senhor, que está em Lucas capítulo 9, versículos de 28 até o 36. Lucas 9, 28 a 36. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens.
Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens de sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, nesse trecho do Evangelho que relata para nós a transfiguração do Senhor, Jesus se revela, se transfigura diante dos seus discípulos. Um momento sobrenatural, uma experiência extraordinária. O rosto de Jesus muda, ele fica branco, resplandecente. Aqui é um momento de uma revelação da glória de Deus para Pedro, Tiago e João, onde também o céu se faz presente através de Moisés e Elias, ou seja, uma presença do céu, um toque de eternidade. Por que isso? Por que Jesus permitiu isso? Por que isso aconteceu? Para que nós, enquanto igreja, que teríamos essa revelação para nós e através de uma coisa chamada sucessão apostólica, ou seja, lá tinham 3 apóstolos que narraram, que escreveram, que foram contando isso para os outros e que chegou até nós. Essa experiência de Pedro, Tiago e João, da transfiguração do Senhor, uma experiência de fé, de experiência com Deus, chega até nós através da sucessão apostólica. Por isso que Deus manifestou a sua glória para eles, para que essa glória também pudesse ser testemunhada por nós. Não da mesma forma que eles, mas hoje fazemos memória desta glória. E assim podemos fortalecer a nossa fé. Nossa fé em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, o primogênito do Senhor, que veio neste mundo para nos salvar. É isso. Jesus veio aqui para te salvar. Existem diversas outras crenças na salvação, diversas outras ideias, teorias de salvação, que o homem salva-se a si mesmo, que o homem reencarna, mas nós cremos no Cristo, Filho de Deus, Filho único, primogênito. Nós somos filhos adotivos em Cristo Jesus, mas cremos nesse Deus que se fez homem, que se encarnou e que veio neste mundo e que mostrou a sua glória, para a igreja presente ali em Pedro, Tiago e João, e mostra a sua glória para nós, e que veio para nos salvar, nos resgatar do mal, nos dá a eternidade de presente. Jesus morreu na cruz, Jesus viveu toda a sua vida encarnado como homem, verdadeiramente Deus, para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, Redentor, aquele que nos amou até a última gota de sangue, que deu a sua vida para a nossa salvação. É isso que cremos. E a glória de Deus, essa voz que diz, este é meu Filho muito amado, está afirmando essa fé para nós. Esta fé testemunhada por Pedro, Tiago e João e que chega até nós. E a Quaresma é um tempo da gente acolher essa salvação, da gente olhar para essa transfiguração, para essa experiência de glória e para todas as outras experiências que Jesus viveu aqui conosco, olhar para tudo isso e entender que temos um único sentido para a nossa vida, a eternidade. Nascemos para irmos para o céu. Viemos de Deus e temos que voltar para Ele. Este é o nosso fim. Então olhar para tudo isso e vivermos um tempo de Quaresma é para acolher essa salvação. E que salvação? A salvação que vai nos levar para a eternidade.
olharmos para o fim último da nossa vida, que é Deus, que é o Senhor. Pedro pensou até em continuar ali naquele momento de glória, né? Naquele momento de eternidade. E é bonito porque o nosso coração tem sede de eternidade. A experiência que Pedro teve ali foi: é bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui. Um dia viveremos essa transfiguração no céu e poderemos dizer: é bom estarmos aqui. Mas ainda não era a hora do céu. Pelo menos para esses aqui não. Ainda era necessário que muitas coisas acontecessem. No entanto, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre tudo que iria acontecer, sobre a morte dele. Ou seja, muita coisa ia acontecer. Então Jesus disse: não, vamos embora. Vamos descer o monte e vamos cumprir a nossa missão. Aqui neste mundo nós estamos embaixo do monte, cumprindo a nossa missão. Com tristezas, sofrimentos, lutas, problemas. Isso é essa vida aqui. Quando a gente fala de viver bem a quaresma, é para a gente viver bem essas lutas do dia a dia. Para termos forças, para conseguirmos dar uma resposta verdadeira a Deus, que queremos ser dele, queremos amá-lo, diante de tantas coisas complicadas que temos que enfrentar. Portanto, a nossa vida aqui é uma vida de labuta, para então entrarmos na transfiguração eterna, que é o céu. Primeiro, entendamos quem é Jesus, o Filho amado, que nos ama e que deu a vida por nós. Segundo, entendamos que vamos até ter momentos de consolações, como Pedro, Tiago e João tiveram, mas nesta vida ainda não é a glória, ainda não é a transfiguração final, ainda não veremos o Senhor como um dia poderemos ver. Ainda é uma vida de luta, de desafios, de altos e baixos, mas que em Deus temos a esperança que um dia o encontraremos no céu. E lá viveremos sem choro nem dor, sem lágrimas, mas uma alegria eterna. Então, aqui é a preparação. Aqui é a preparação para esse céu. Aqui é o momento da gente cada dia mais tentar ser mais parecido com Cristo, sacrificando a nossa vida, doando a nossa vida como Ele fez. Jesus veio aqui para se sacrificar, para esquecer-se de si mesmo e para dar a vida. Isso tem que ser a nossa vida. Dar a vida pelo outro, ajudar o outro, ser melhor, fugir do pecado, para cada vez mais estarmos parecidos com Cristo, para assim nos cristificarmos e um dia alcançarmos a eternidade. Olha, meu irmão, parece até difícil viver tudo isso. Na verdade, não parece não, é difícil. Parece impossível, mas Deus vem em socorro a nós. Aproveita essa quaresma para pedir a força, a graça, a ajuda, o socorro de Deus, para que você possa colocar a sua vida nos trilhos, para que você possa endireitar a sua vida. E endireitando a sua vida, você conseguir caminhar como Deus quer, como Deus espera de você. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para você. Mas você precisa querer estar no caminho que Ele tem. Colocar-se neste caminho que é o único caminho, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a partir daí, endireitar a sua vida. Deixar o que te afasta dele. Deixar aquilo que não é para você, aquilo que te destrói, para caminhar numa vida com Deus. Portanto, faz uma reflexão, pense um pouquinho, aproveite a quaresma, se confesse e coloque a sua vida nos trilhos. Deixe aquilo que precisa deixar. Se precisar deixar amigos, deixe. Se precisar deixar lugares, deixe. Mas não deixe Deus. Porque às vezes se você continuar com esses amigos, com esses lugares, com essas atitudes, você está escolhendo tudo isso e deixando Deus de lado. E aí você pode se lascar no futuro. Porque uma hora a sua hora vai chegar. E nesta hora, você precisa estar de pé. Estar em Deus, para assim alcançar o céu. Para assim alcançar essa glória que foi manifestada para Pedro, Tiago e João. Portanto, não perca tempo. Decida-se hoje, decida-se agora. E eu peço que o Espírito Santo de Deus, pela graça, misericórdia do nome de Jesus, possa cair sobre o seu coração e te ajudar a fazer e a viver
o que é para você fazer e viver. Que Deus te abençoe muito, que você possa acolher essa palavra e tentar de alguma forma colocá-la em prática. Termino hoje fazendo um apelo a você, pelo nosso Lar dos Idosos. Nós temos em Divinópolis uma instituição que tem décadas que cuida de idosos. Hoje, na sua maioria, acamados que usam fraldas, que necessitam de cuidados, quase todos os tipos de cuidados. Precisam de dar banho neles, fazer todo o seu higiene, porque não conseguem, já são dependentes. Então, eu quero estender a mão a você e pedir que você ajude o lar. Ajude com uma doação em dinheiro, com uma doação de fralda, de leite, de alimento, o que você puder. Materiais de limpeza, tudo isso se gasta muito lá, são mais de 50 idosos. Tem gente que fala assim, mas vocês recebem a aposentadoria? Olha, a gente pode receber até 70% do que o idoso ganha e a maioria lá ganha salário mínimo ou pouco mais de um salário. Então não consegue, com esse recurso só, pagar todas as despesas do lar. Infelizmente, o lar fica bem mais caro do que o que a gente consegue arrecadar dos idosos. Por isso a gente precisa da sua ajuda. Nós estamos aqui pedindo encarecidamente, nos ajude. Aí está aparecendo o contato telefônico, né, o Pix do lar, vou pedir para a Cris colocar também, que aí você possa fazer sua ajuda. Quem sabe a sua esmola da quaresma, que possa ser para o lar dos idosos. Então Deus abençoe você, te retribua e te recompense por todo o bem. Um grande abraço e até domingo que vem. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.